pessoal, sejam bem-vindos a mais uma unidade curricular. Nessa unidade curricular estamos trabalhando fundamentos de redes de comunicação. Nesse capítulo, vamos conhecer o levantamento de especificações de equipamentos. Como sempre, todos os nossos capítulos começam com uma contextualização. Nesse aqui, nós temos uma pessoa, a Helena, que trabalha na Cybertech, e ela foi encarregada de fazer a estruturação do cabeamento de rede aqui do cliente deles, que nesse caso é um hospital. O objetivo de fazer essa estruturação é deixar esse cabeamento dentro das normas, respeitando as normas vigentes, e também prolongar a vida útil desse cabeamento e também facilitar a manutenção do sistema, quando tiver que fazer aí algum ajuste, alguma configuração. Então, com o cabeamento estando estruturado, facilita muito aí o trabalho dos técnicos de manutenção. Então, ao longo do capítulo, ela vai ter que especificar aqui tudo que ela vai precisar, todos os equipamentos necessários para fazer essa normatização, essa estruturação do cabeamento ali do cliente deles, que nesse caso é um hospital. Vamos agora analisar esse pequeno quadro aqui, onde nós temos a infraestrutura de redes e as tecnologias que normalmente compartilham essa tecnologia, que compartilham essa infraestrutura. Nós temos, por exemplo, a robótica. Então, os robôs, que são equipamentos aí de chão de fábrica, eles compartilham a rede de dados, pois eles são controlados por redes e eles trocam informações com a rede. Nós também temos os acessos aos Big Datas, que também fazem uso da infraestrutura de rede, assim como a computação em nuvem, é totalmente indispensável ali a infraestrutura de rede. A automação industrial também. Hoje em dia, todos os processos industriais, as máquinas, elas possuem os computadores industriais, que dentro das máquinas nós chamamos de CLPs. Um CLP, que é um controlador lógico programável, que faz normalmente o controle de uma ou mais máquinas dentro de uma empresa, eles utilizam a infraestrutura de rede para compartilhamento de informações com servidores, nuvens, telas de HM, que são as interfaces homem-máquina, onde os operadores conseguem visualizar o processo e também entrar com informações para a operação dos sistemas de automação. Também temos, compartilhando dessa infraestrutura, os sistemas de IoT. Aí no sistema de IoT a gente pode colocar, por exemplo, sistemas de iluminação, portões eletrônicos, aparelhos de TV, enfim, todos os equipamentos que fazem uso da internet são classificados aqui nessa categoria de IoT também. E por fim, aqui nós temos a gestão de dados. Essa gestão de dados, que é o acesso ali aos bancos de dados e processamento em nuvem e tal, utilizando ali smartphone, tablets, também fazem uso dessa infraestrutura de rede. Bom, descendo aqui então, nós temos algumas pontuações sobre o cabeamento estruturado, assim, as tecnologias que fazem uso dele, nós já conversamos, e assim, um dos objetivos de você fazer um cabeamento estruturado, da maneira como é apresentado aqui na fotografia, é prolongar a vida útil do sistema, bem como facilitar a manutenção. Veja que nós temos aqui tipicamente um sistema de cabeamento com vida útil entre 10 e 15 anos, mas é muito comum você encontrar cabeamentos com idades bem superiores a isso, em perfeito estado de funcionamento por aí. Aqui então nós temos algumas das normas que regem o sistema de cabeamento estruturado, que no caso por exemplo, a ANSI e TIA, que são duas instituições,
a ANSI TIA 568D0 estabelece as bases para o sistema genérico de cabeamento estruturado. Aqui nós temos as bases para o sistema genérico de cabeamento estruturado. Temos também a ANSI TIA 568D1, que é o cabeamento estruturado para edifícios comerciais. Sim, existe uma norma especificamente para esse tipo de edificação. Temos também a 568D2, também ANSI TIA, que define componentes de sistema de cabos de pares trançados balanceados. Esses componentes são os componentes que são utilizados ali, os acessórios, né, na composição ali do cabeamento estruturado. Temos também a ANSI TIA 568D3, que aborda componentes dos sistemas de cabos de fibra ótica, similar ao anterior, porém esse aqui par trançado, essa outra fibra ótica, mas rege aqui os acessórios. E também nós temos daí no terceiro caso, que é a 568D4, a mesma coisa, porém para cabos coaxiais. Então essas três últimas aqui têm a mesma finalidade, porém cada uma no seu tipo de cabo. Descendo mais um pouco, temos aqui um pequeno exercício, né, que vocês devem responder, bastando aqui uma lida com bastante atenção, você já vai conseguir resolver o exercício aqui em questão. Aqui então nós temos um sistema, né, de infraestrutura que ele é dividido em subcamadas. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de um edifício, né? E nós temos aqui o cabeamento horizontal, aqui na cor verde, que são os cabeamentos que vão dos equipamentos lá da sala técnica até os equipamentos de chão de fábrica. Então esse é o cabeamento final, né? Então a ponta final que vai lá do switch até nas estações de trabalho ou nos dispositivos de campo. Esses equipamentos, esses cabos que nós determinamos cabeamento horizontal. O cabeamento de backbone são o cabeamento que interliga as várias suítes que você tem dentro de uma instalação, né? Observe aqui que nós temos aqui nesse edifício de 3 andares um backbone, né, interligando os suítes que estão presentes ali em cada andar aqui da edificação. E por fim, nós temos a entrada do facilitador, que é a nossa entrada, onde chega o nosso sinal aqui da nossa rede. Temos aqui também mais um pequeno exercício para vocês. Agora, nós temos aqui os padrões, né, para conexão dos conectores RJ45. Aquele conector do cabo LAN, aquele conector de rede, né, que a gente pluga lá no computador, pluga na TV, ele é chamado de RJ45. E existem duas maneiras, dois padrões para você fazer a clipagem do cabo. Existe o padrão T568A e o T568B. Você pode, em uma rede nova, utilizar qualquer um dos padrões, tá? Os dois padrões são permitidos. O que não é permitido é você misturar os dois padrões. Então, se você tem uma rede seguindo um determinado padrão, todas as conexões futuras nessa rede devem seguir o mesmo padrão. Caso você não faça isso, certamente você terá problemas aí na sua conexão dos seus equipamentos. Então, só vendo ali comentando ali o que está na nossa frente, nós temos no 568A o verde, branco, verde, laranja, branco, azul, azul, branco, laranja e marrom, branco, marrom. Então, essa é a configuração que nós temos aqui no 568A. Já no 568B nós temos laranja, branco, laranja, verde, branco, azul,
azul, branco, verde, marrom, branco, marrom. Então essas são as configurações. Se vocês observarem, então veja que o 4 e o 5 ele não sofreram alteração, assim como o 7 e o 9. Então as alterações elas estão no primeiro par apenas. Trocamos ali apenas o verde pelo laranja, basicamente. Essa é a diferença dos dois padrões. Lembrando que você pode adotar qualquer um deles, mas não pode fazer de forma mista, tá? Então, em uma rede, em uma infraestrutura lá, você está usando o 568A, toda essa infraestrutura terá que ser o 568A. Temos também, além do par trançado, né, par metálico, e esses cabos aqui são cabos de cobre trançado, e a ideia de trançar esses cabos se uma interferência atingir um condutor, pelo fato dele estar trançado, essa mesma interferência ela aparece no par dele que está enrolado com ele. Sendo assim, uma anula a outra, e o transceiver, né, que está recebendo esse sinal, consegue filtrar essas interferências, minimizando ali os impactos na transmissão de dados. Nós temos também aqui o cabeamento de fibra ótica, lembrando que fibra ótica ele tem uma imunidade muito maior, pois ela não sofre interferências eletromagnéticas, qualquer coisa nesse sentido. No cabeamento de fibra ótica, nós podemos ter os cabos soltos, que tem mais ou menos essa configuração. Nós temos uma capa externa, que é apenas uma proteção plástica. Depois, na segunda camada, a gente tem uma fibra, né? Essa é uma fibra, geralmente um polímero, é como se fosse um barbante. Ela tem como objetivo resistência mecânica, né, para que o cordão ali, né, que contém a fibra lá dentro, ele não seja rompido ali por uma ação mecânica. Então nós temos esse barbante, essa cordinha que envolve todo o conjunto, e caso o cabo aqui sofra alguma tração, a tensão recai sobre essa fibra e não sobre a fibra ótica em si. Nós temos também aqui um tubo, né? Esse tubo aqui é o tubo que contém a fibra, então a fibra vai ficar dentro desse tubo, que no caso aqui é chamado de luz. E por fim, temos a fibra ótica ou fibras. Você pode ter mais de uma fibra aí dentro do tubo. E nós temos também esse outro sistema, né, que são os cabos compactos. Ele possui uma camada protetora, uma camada plástica, assim como o anterior, só que ele possui também aqui um fio de rasgo. Então esse fio aqui, se você puxar esse fio com um alicate, sempre tem que usar um alicate, esse fio vai cortar a isolação termoplástica. O objetivo dele é auxiliar na decapagem desse cabo aí para a instalação dos conectores. Então ele tem esse cabo chamado de fio de corte. Depois, assim como no outro, ele possui o elemento de tração, que é o que vai aguentar o esforço mecânico, né, para que a fibra possa ser instalados aí dentro de tubulações e ser puxada sem danificar a fibra ótica, consiga ser colocados em postes e sofrer aí as intempéries aí do sol, chuva, vento. Então ela possui essas duas camadas que tem essa finalidade. Então a plástica é um isolante e essa fibra é a proteção mecânica dele. Daí internamente aqui, né, que já não aparece, mas está aqui nessa seção, nós temos o núcleo, né, o núcleo onde nós temos aqui as fibras.
Então aí tem um tubo, né, aqui dentro, e as fibras estão aqui. Cada fibra é responsável por um sistema de transmissão ali. Aí a gente caminhando mais um pouquinho, temos mais outro exercício que vocês devem responder. E ao final, vocês, juntamente aqui com a Helena, têm que apresentar uma solução para o problema proposto. Observe que já temos aqui uma visão bem mais agradável do sistema de cabeamento. Veja o que a gente tinha no começo, a desordem total, né? O caos, e agora a gente tem aqui, falando em sistema de cabeamento, o paraíso, onde tudo muito bem organizado, tudo muito fácil de se fazer manutenção. Então, sempre que vamos trabalhar com sistema de cabeamento, nós temos que pensar em produtividade. E produtividade é fazer sistemas com uma longa duração, né? Uma vida útil bem longa e de fácil manutenção, de forma que você não perca tempo, nem seu e nem do cliente, com manutenções ali desnecessárias no sistema. Pessoal, então nesse capítulo aqui da página 6, era isso que a gente tinha, tá? Agora é com vocês, uma leitura detalhada sobre tudo que foi comentado aqui. Tem muito mais informações aqui para vocês digerir, e em breve a gente já volta com a página 7. Um abraço, pessoal, e até mais.